Oi, gente, voltei para mais um vídeo. Nesse vídeo eu já quero começar lendo aqui um versículo. Atos 16:16 em diante, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo nós à oração, lhe saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Na mesma hora, saiu. Imagina bem aqui o assunto quente, bomba. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, Canal Ca Jesus. Dê o like, compartilhe esse vídeo. Ele é de suma importância para você do assunto que eu irei entrar agora. Vamos lá. Esse aqui é um assunto que que os leitores da Bíblia conhecem essa história. Mas muitos leem, mas não se atenta para os acontecimentos, do que aconteceu naquela época do discípulo, para o que nós estamos vivendo hoje, no acontecimento de hoje. E o que eu vou dizer a respeito disso é: cuidado, crentes, cuidado, igreja, cuidado com quem vocês colocam dentro da igreja, cuidado com quem vocês estão ordenando, cuidado, muito cuidado. Vou contar aqui uma história de um homem que ele é macumbeiro. Macumbeiro? Não sei, ele é de uma religião que ele faz coisas assim, que entidades, coisas sobre ele, e essas coisas. Certa feita, ele se aproximou da igreja, de uma igreja. Lá ele diz que aceitou Jesus como Salvador. E ali o povo da igreja, o líder da igreja acreditou na conversão dele. E nessa conversão passou tempo, ele observando ele ali, observando ele, mas não orando a Deus. Observe o detalhe. Sabe o que aconteceu? Eles consagraram ele a presbítero da igreja. E esse rapaz continuando fazendo a rabundinga dele. E ele lá na igreja, ele pregava, ele falava em línguas estranhas. E ele profetizava, gente. Estava lá dentro da igreja. Agora imagine. Agora uma coisa que eu vou dizer bem aqui, mas o que você quer dizer com isso? Para nós termos cuidado dos charlatões que estão enchendo as igrejas, chamando as igrejas, dizendo que é revelação, mas na realidade é o espírito de engano que está infiltrado dentro das igrejas, tentando enganar o povo, e estão enganando. Por que estão enganando? Porque a igreja não está orando. Porque os líderes, não todos, não estão orando. Quando a gente se reúne para orar, o povo não vão. Vocês acreditam? Desse jeito. Agora vamos ver aqui para a palavra. Essa aqui é a história de Paulo com os demais irmãos que estavam indo, onde é que ele estava. E aconteceu que, indo nós à oração, eles estavam indo para o templo para orar, e ali já fazia dias que eles faziam isso, e essa jovem estava ali atrás deles, elogiando eles, dizendo: esses homens são homens de Deus, são homens de Deus. E Paulo, como estava vindo da oração, eles sempre estavam indo para a oração, o Espírito de Deus revela para Paulo que ele era um espírito de engano na vida daquela jovem. E ali Paulo perturbou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele espírito saiu e aquela jovem se converteu. É porque eles eram um homem de oração. Mas observa, gente, mas Paulo era um homem que mais tinha conhecimento da Bíblia naquela época. Era um homem instruído no conhecimento. Mas ele não deixava de orar para Deus revelar o que estava por trás de muitas coisas que eles estavam vendo. E ali ele percebeu o Espírito revelar para ele que ali era um espírito de engano, porque estava fazendo o que? Elogiando.
Aí trazendo para nós hoje, meu Deus, como o espírito de engano está andando tão naturalmente no meio da igreja, porque os crentes hoje querem receber elogio, querem ser bajulado. Os crentes não querem ser mais alguém falar alguma coisa mal dele, ele já se sente mal e aquela coisa toda. E não, é desse jeito que está acontecendo. Mas aqui tem um ensino para nós. Cuidado, crente. Cuidado, igreja. Cuidado quem você está colocando dentro da sua igreja. Para quem você está dando oportunidade. Para quem você está colocando no púlpito. Para quem você está entregando o microfone da sua igreja. Muito cuidado. Isso é perigoso. Esse tempo que nós estamos vivendo é muito difícil. Naquela época ali estava no auge do avivamento. Aqui no tempo dele, aqui na história aqui no tempo de Paulo com o discípulo, estava no auge do avivamento, buscando ao Senhor, e o espírito de engano não demorava muito tempo, era revelado. E hoje, como está a sua igreja? Como nós estamos? O que você está fazendo para que o Espírito Santo lhe revele alguma coisa para que você não seja enganado? Hoje nós estamos correndo atrás de elogios, de bajuladores que chega, eita, irmã, você pregou bem. Eita, irmã, mas você é uma pregadora abençoada, você é um pregador abençoado. Eita, irmã, você tem um conhecimento. Eita, irmã, mas você faz a obra do Senhor com excelência. É isso que está acontecendo na atualidade. Mas quando tem os levante, porque tem o levante, e aí quando surge os levante, aí às vezes nós queremos fugir, queremos recuar. Por quê? Porque não estamos em oração. Porque quando nós estamos em oração, existe um injerenciamento maligno. Nessa semana que passou, meu pastor pregou muito sobre esse assunto, a ingerência maligna, que os crentes, se não vigiar, eles são gerenciados pelo espírito maligno para perseguir os outros. E que se você não tiver discernimento da palavra, se você não tiver discernimento, você vai ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa e assim vai. Mas você tem que entender que essa pessoa que se levanta contra você, se realmente você é um homem ou uma mulher de Deus, que busca o Senhor em espírito e em verdade, você vai ter o discernimento que ele está sendo usado pelo demônio. Está sendo gerenciado, o inimigo está gerenciando a mente dele para ficar contra você, para não aceitar você no que você está fazendo. Você sabia disso? Temos que ter noção, espírito de oração, você viver uma vida de oração, buscando na palavra, o Espírito Santo ele vai lhe direcionar, ele vai lhe dizer o que está acontecendo, o que estão fazendo com você. Olha, gente, é forte. É forte, mas o Espírito só revela se realmente você está em Cristo. Se você estiver em Cristo, ele vai revelar para você a ingerência que as pessoas estão sendo gerenciadas, que é para você orar por aquela pessoa, para ela ser liberta. Só se você estiver em Cristo verdadeiramente. Deus ele não revela as coisas dele para menino, para pessoas imaturas, para pessoas rancorosas. Não. Ele revela para pessoas que verdadeiramente têm compromisso com Deus e que sabe o que quer na vida. E sabe que está vivendo aqui simplesmente uma vida de passagem, que em qualquer momento Jesus vai arrebatar. Aí sim, se tiver convicção, aí sim. Mas se você é um crente que estuda muito, meu Deus, é muito bom você estudar a palavra de Deus. E, gente, olha, não existe coisa melhor na face da terra de você ser um crente que estude, que destrincha a palavra de Deus. Isso é muito bom. Mas também tem a oração. Se você não é um crente que ora, você é um crente carnal. E que qualquer um que chegar com profecia falsa para você, se deixa enganar. Você sabia disso? Eu quero contar uma história aqui, não sei se eu já contei aqui num vídeo, mas uma época o Espírito Santo me revelou um grupo de irmãs que estavam fazendo uma reunião para me tirar de um departamento. Isso já faz muitos anos, isso aí. Gente, eu me lembro que era uma segunda-feira, não lembro de qual mês ou qual ano. Eu só lembro que era uma segunda-feira, meus meninos eram tudo pequenos. E ali eu estava ali brincando com meus meninos, que à noite, quando não tinha culto, eu ficava brincando com meus meninos, nós corria para lá, corria para cá. Aí teve aquele momento ali, eu digo, chegou meu momento de orar.
Aí eu digo, vão lá para fora, quem chegar aí, diz que eu tô orando, que eu tinha o meu momento de eu orar sozinho, o momento de eu orar com meus filhos. E ali eu estava orando, ali de joelho, ali comecei a orar ao Senhor. Naquele momento que o Senhor, que eu estava orando, o Espírito Santo me diz assim, Satanás está fazendo reunião contra ti. E ali eu levantei, quando eu levanto, eu vou, chamo meu esposo e eu conto para ele. Eu disse, Raimundo, o Senhor acabou de me dizer que Satanás está fazendo reunião contra mim. Aí passou, no outro dia eu fui para a oração de manhã na igreja. Quando eu chego na oração, eu contei para uma irmã, eu estava orando ontem e o Senhor me disse que Satanás estava fazendo reunião contra mim. E essa irmã começou a chorar. Olha, irmã, como é que é as coisas. Ela começou a chorar. Temor ao Senhor, que é isso aí, o Espírito Santo. Hoje, as pessoas fazem o que faz, acabou o temor. E ela começou a chorar e disse, meu Deus, eu estava fazendo parte dessa reunião, meu Deus, tem misericórdia. Aí ela começou a me dizer tudinho, ela disse, eu estava nessa reunião. E olha que o que foi que aconteceu. Quando eu chego na igreja, eu mesmo me direcionei a ela para dizer, irmãos. E ela começou a chorar e dizer, irmã, foi eu, irmã Zilda. Irmã Zilda, eu estava nessa reunião, eu, fulano e fulano, nós estávamos lá junto, fazendo a reunião para te tirar do departamento sem você perceber, irmã Zilda. Meu Deus, eu fui instrumento de Satanás, meu Deus, tem misericórdia, eu só sei que ele entrou para dentro da igreja e começou a chorar, e de joelho lá chorando, chorando, pedindo perdão para o Senhor. Vocês estão vendo aí, irmã, como era que era antigamente? Mas ali o que foi que aconteceu? Ela me disse quem eram as pessoas, o que eu fui fazer? Eu fui orar. Eram meus líderes. Minhas líderes, aliás, eram minhas líderes. E eu fui orar por elas. Para que Deus viesse mostrar para ela quem eu era em Cristo. E é isso, gente, que está precisando. E o Senhor, Ele não vai revelar para qualquer pessoa. Ah, o Senhor me disse que fulano falou isso de mim. Para pessoa imatura? Acontece não. Você sabia disso? Deus, ele só revela para a pessoa que tem contato com os céus. Se não tiver, meu irmão, olha aí uma situação desse homem que chegou na igreja, enganando todo mundo. Chegou até presbítero. E ele saiu quando ele quis da igreja. Você sabia disso? Quando ele bem entendeu. E ele mesmo foi quem contou essa história. E ele conta sorrindo, contou para a amiga dele. Só acabando de rir do que fez na igreja. Por quê? Porque se não orar, meu irmão, vai entrar heresia, vai entrar charlatões, vai entrar falso profeta e vai falar o que quer pelo conhecimento, porque estudou bastante e ali pregou, fez o cirandô dentro da igreja. Ele saiu quando quis e saiu dizendo como era aquela igreja. Profetizou o quê? Ele impõe as mãos sobre os irmãos. O que era essa pessoa? Vocês estão entendendo, gente? O perigo. Por isso, cuidado com as heresias que está tendo da igreja. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado. Isso é muito sério. Isso é muito sério e que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.